Estudo sobre o Evangelho de João, parte 19, 17 de janeiro de 2024. João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15. Curando um paralítico no tanque de Betesda. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreus Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntavam-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de, naquele lugar, haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. João 5, 1 a 15. Temos nesta passagem um dos poucos milagres de Cristo que João registra. Como qualquer outro milagre neste Evangelho, é descrito com grande minúcia e particularidade. É como mais de um outro milagre, leva um discurso cheio de instrução singularmente profunda. Somos ensinados, por um lado, nesta passagem, que miséria o pecado trouxe ao mundo. Lemos sobre um homem que estava doente há não menos de 38 anos. Durante 38 anos exaustivos, verões e invernos, ele suportou dores e enfermidades. Ele tinha visto outros curados nas águas de Betesda, e indo para suas casas regozijando-se. Mas para ele não houve cura. Sem amigos, desamparado e sem esperança, ele estava perto das águas milagrosas, mas não obteve nenhum benefício delas. Ano após ano passou, e o deixou ainda sem cura. Nenhum alívio ou mudança para melhor parecia provável, exceto do túmulo. Quando lemos sobre casos de doenças como este, devemos nos lembrar de quão profundamente devemos odiar o pecado. O pecado foi a raiz original, a causa e a fonte de todas as doenças do mundo. Deus não criou o homem para estar cheio de dores e enfermidades. Essas são os frutos da queda. Não haveria doença se não houvesse pecado. Nenhuma prova maior pode ser mostrada da incredulidade inata do homem do que seu descuido com o pecado. Os tolos, diz o sábio, zombam do pecado. Provérbios 14, 9. Milhares deleitam-se com coisas que são explicitamente más e correm avidamente atrás daquilo que é absolutamente venenoso.
Eles amam o que Deus abomina e não gostam do que Deus ama. São como o louco, que ama seus inimigos e odeia seus amigos. Seus olhos estão cegos. Certamente, se os homens apenas olhassem para os hospitais e enfermarias e pensassem na destruição que o pecado causou nesta terra, eles nunca teriam prazer no pecado como fazem. Bem, podemos ser instruídos a orar pela vinda do reino de Deus. Bem, podemos ser instruídos a ansiar pelo segundo advento de Jesus Cristo. Então, e não até então, não haverá mais maldição sobre a terra, nem mais sofrimento, nem mais tristeza, nem mais pecado. Lágrimas serão enxugadas do rosto de todos os que amam a vinda de Cristo, quando seu Mestre retornar. A fraqueza e a enfermidade passarão. A esperança adiada não deixará os corações doentes. Não haverá inválidos crônicos e casos incuráveis quando Cristo tiver renovado esta terra. Somos ensinados, por outro lado, nesta passagem, quão grande é a misericórdia e compaixão de Cristo. Ele viu o pobre sofredor deitado no meio da multidão, negligenciado e esquecido na grande multidão. Ele foi observado pelo olho que tudo vê de Cristo. Ele sabia muito bem, por seu conhecimento divino, quanto tempo ele estava nesse caso e teve pena dele. Ele falou com ele inesperadamente, com palavras de simpatia graciosa. Ele o curou pelo poder milagroso de uma vez e sem demora tediosa e o mandou para casa regozijando-se. Este é apenas um entre muitos exemplos da bondade e compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está cheio de amor imerecido, inesperado e abundante para com o homem. Ele se deleita na misericórdia. Miqueias 7,18. Ele está muito mais pronto para salvar do que o homem está para ser salvo, muito mais disposto a fazer o bem do que o homem está para recebê-lo. Ninguém precisa ter medo de começar a vida de um verdadeiro cristão, se sente disposto a começar. Que ele não fique para trás e demore, sob a vã ideia de que Cristo não está disposto a recebê-lo. Que ele venha com ousadia e confie com confiança. Aquele que curou o aleijado em Betesda ainda é o mesmo. Por fim, aprendemos a lição de que a recuperação da doença deve nos impressionar. Esta lição está contida nas solenes palavras que nosso Salvador dirigiu ao homem que ele curou. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Toda doença e tristeza é a voz de Deus falando conosco. Cada um tem sua mensagem peculiar. Felizes são aqueles que têm olhos para ver a mão de Deus e ouvidos para ouvir sua voz em tudo o que lhe acontece. Nada neste mundo acontece por acaso. E como é com a doença, assim é com a recuperação. A saúde renovada deve nos enviar de volta ao nosso posto no mundo com um ódio mais profundo ao pecado, uma vigilância mais completa sobre nossos próprios caminhos e um propósito mental mais constante de viver para Deus. Com demasiada frequência, a excitação é a novidade do retorno da saúde, nos tentam a esquecer os votos e as intenções do quarto do doente. Há perigos espirituais em uma recuperação. Bem seria para todos nós, após a doença, gravarmos estas palavras em nossos corações. Não me deixe mais pecar, para que não me aconteça coisa pior. Deixemos a passagem com o coração agradecido e bendizemos a Deus por termos tal Evangelho e tal Salvador como a Bíblia revela. Estamos sempre doentes e doentes. Lembremos-nos de Cristo vê, sabe e pode curar como achar melhor.
Estamos sempre em apuros. Ouçamos em nossos problemas a voz de Deus e aprendamos a odiar mais o pecado. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, porque nós somos curados através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque antes do Senhor Jesus ter nascido, Isaías já falava que Ele levaria as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos curados. Eu creio nisso, Senhor. Derrama fé, Senhor, sobre o teu povo, sobre os teus servos, para que mais vidas possam ser curadas da doença física e mais ainda da doença da alma. Sim, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.